Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está estudando, certo? Mas hoje nós iremos resolver os exercícios da semana passada, certo? Do sétimo ano, sobre múltiplos e divisores, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, só para lembrar para vocês, que é muito importante que vocês estudem as 4 operações básicas. Tem que estar na ponta da língua. Por quê? Porque todo o conteúdo, agora, principalmente multiplicação e divisão, é essencial, tá? Essencial. Aí, rapidamente, vamos relembrar. O divisor de um número natural é um número divisor quando o resto da divisão for igual a zero. Pessoal, eu tenho um número, certo? E quando eu tenho outros números, que eu divido ele e tem o resto zero, esse número passa a ser divisor dele. Aí no caso, o número 12, ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Esses números que eu acabei de dizer, eles quando dividem o 12, tem resto zero. Por isso que eles são divisores, certo? Agora, a questão do múltiplo, ela é o inverso, certo? No caso, nos múltiplos de 2, quando eu multiplico 2 vezes zero, dá quem? Dá zero. 2 vezes um, dá 2. 2 vezes 3, né? 2 vezes um, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5 é simplesmente a tabuada de multiplicação, certo? Isso que a gente tem que saber. Não tem um mistério, certo? Só tem que estar atento para a multiplicação e para a divisão, certo? Então, vamos lá. Calcule os divisores de 10. 10, os divisores são 1, 2, 5 e 10. Nesse caso aqui eu já tinha feito, né? Agora, de 8, 14 e 18, agora vamos lá. No caso de 8, a resposta que seria o 1, o 2, o 4 e o 8. E esses números são divisores de 8. O 14, o 1, o 2, o 7, o 14, certo? Somente esses números. 18, o 1, o 2, o 9 e o 18, certo? O que eu preciso? Saber divisão, certo? Às vezes volta lá um pouquinho a tabuada, estuda a tabuada de divisão, multiplicação, é uma ótima dica, porque senão vai ter muita dificuldade para os próximos conteúdos, porque é essencial, certo? Agora, também da lista, né? Calcule os múltiplos de 2. A mesma coisa, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Eu simplesmente pego o número, né? E os seus múltiplos são simplesmente a tabuada de multiplicação. Aí no caso da B, vamos lá. O múltiplo da B, 5 é o 0, o 5, o 10, o 15, o 20 e assim continua, certo? Do 10, o 0, 10, 20, 30, 40 e assim também continua. Do 7, 0, 7, 14, 21, 28, 35 e também assim continua, certo? Porque é simplesmente a tabuada de multiplicação. Tudo bem? Próxima atividade, que era da página 50, os exercícios 1, 2, 3, 4, 10. No caso 10, o exercício A, B e C. Então, 1. Escreva no caderno, né, a sequência de múltiplos de 7 e a sequência de múltiplos de 20. Simplesmente a gente acabou de fazer os exercícios. Eu só vou usar a tabuada, né, e esses são os valores dele. Se eu multiplicar por 1, por 0, por 2 e assim vai. E a resposta que era 0, 7, 14, 21, 28, 35, certo? O múltiplo de 20, 0, 20, 40, 60, 80 e 100. Entendeu? A 2 agora. Responda no caderno e justifique. 72 é múltiplo de 8? Certo? Então, 46 é múltiplo de 6? 99 é múltiplo de 9? Nesse caso aqui eu tenho que saber se esse número tem na tabuada dele.
por exemplo, na tabuada do 8, eu tenho algum número que eu multiplico que dá 72? Se der, ele é múltiplo, se não, não é. Tem que saber tabuada de multiplicação. Então vamos lá. Ah, sim, pois a divisão de 72 por 8, o resto é zero. Também pode ser, eu posso utilizar a divisão ou também posso utilizar, lembrando as regras da tabuada de multiplicação. A B, não, pois a divisão de 46 por 6, o resto é 4. Então, na tabuada do 6 eu não vou ter o 46, porque o resto também deu 4, né? Se o resto também fosse zero. Agora, 99 é múltiplo de 9? Sim, pois a divisão de 99 por 9, o resto é zero. Nesse caso, quando na tabuada do 9, eu tenho o 99, entendeu? Então, é múltiplo, entendeu? A princípio, é só divisão e multiplicação. Se tiver dificuldade nisso, vai ser um pouco difícil para os próximos conteúdos. Então, 3. Vamos lá na questão 3. Questão 3. Escreva no caderno os divisores de 20, os divisores de 54. A questão de divisores, eu tenho que saber aqueles números que eu divido, no caso, por 20, que me dá resto zero. E também, no caso, números que eu divido por 54, que me dá resto zero. Que não me sobra resto. Então, quais são eles? Os de 20, 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Agora do 54. O 1, o 2, o 3, o 6, o 9, o 18, o 27 e o 54. Agora a questão 4. Responda no caderno e justifique. 9 é divisor de 63? 13 é divisor de 52? 8 é divisor de 87? Simplesmente, esses daqui, eu posso simplesmente efetuar a divisão. Se não der resto zero, ele é divisor. Se não der, não é. Certo? Aí no caso A4. Sim, pois na divisão de 63 por 9, o resto é zero. Então, o 63, ele não tem resto, ele tem resto zero quando é dividido por 9. Agora a B. Sim, pois na divisão de 52 por 13, o resto é zero. Também, nesse caso, 52, 13 é divisível por 52. C. Não, pois na divisão de 87 por 8, o resto é 7. Então, nesse caso, que não deu o resto zero, o 8 não é divisível por... O 87 não é divisível por 8. Certo? E aquela questão. Se eu não souber divisão ou multiplicação, vai ficar difícil os próximos conteúdos. Estudo em tabuada. Certo? Eu estou batendo na tecla várias vezes aqui no vídeo. Tudo bem? Agora a questão 10, que é a última questão. A questão 10, ela me dá várias notas, que chama cédulas, na verdade, né? E fala, pense nas cédulas do real e no caderno faça o que se pede. Aí é só para fazer A, B e a C, né? Como tá na imagem aqui. É possível juntar R$70 com cédulas de mesmo valor? Se sim, de qual valor? Justifique sua resposta. Eu tenho que juntar R$70. R$70 é possível com nota de 2? Sim. Com nota de 5? Também. Com nota de 20? Também. Com de 10 e de 20? Né? 50? Tem como? Eu acho que 50 não, hein? E de 100? Também não. Porque assim, se vocês pensarem, poxa, eu vou ter várias notas de R$2, eu consigo ter 70 só com nota de R$2? Entendeu? Essa é a lógica. Mas em si, a gente vai transformar isso em matemática. Tudo bem? Então, dessas cédulas, quais são as possíveis? Então vamos lá. Se pensar nos divisores de 70. Aí no caso, eu posso ter esse pensamento de pensar das cédulas, né? Só pensando. Mas matematicamente, a gente usa a questão dos divisores, que a gente está estudando, né? Nesse capítulo. Quais são os divisores de 70? O 1, o 2, o 5, o 7, o 10, o 14, o 35 e o 70. Tudo bem?
Ou seja, eu circulei o 2, o 5 e o 10. O 2, o 5 e o 10 são as únicas cédulas que somente com elas eu consigo juntar R$ 70. Tudo bem? Você pode até depois tentar pensar, poxa, com R$ 50 eu consigo uma nota de 70? Não. Com de 100? Não, uma nota de 100 já passou. Nota de 20? Nota de 20, 20 mais 20 dá 40, mais 20, 60. Até aí tudo bem. Mas quando eu somo mais 20, passa para 80. Então não tem como eu juntar R$ 70 com a cédula de 20. Porque eu só quero a mesma cédula, independente da quantidade de cédulas, mas que ela chegue, no caso, ao valor de 70. Então esses valores possuem cédulas que, se juntar, podemos chegar a R$ 70. Então a resposta é o 2, o 5 e o 10. Esse daqui é o pensamento que temos que ter matemático. Podemos ter o pensamento, pensar para resolver, mas a gente tem que ter uma justificativa. E essa daqui seria a justificativa, eu usar, procurar, né, os divisores de 70, que assim eu consigo saber quais são as cédulas. Tudo bem? Agora, continuando, é possível juntar R$ 123 com cédulas de R$ 5? Justifique sua resposta. E aí? A primeira coisa é, eu quero juntar de R$ 5. Então, se eu pegar R$ 123 e dividir por 5, 1 não tem como, então tem que pegar o 12. 12 dividido por 5, o número mais próximo é o 10. Então, 2 vezes 5 dá 10. 12 menos 10, resto 2. O 2 não tem como dividir por 5, então abaixo 3. Então agora eu tenho 23. Que número que eu chego mais próximo do 23, ou então igual a 23? Quando eu multiplico 5 vezes 4, eu tenho o 20. Então, 23 menos 20, eu tenho o resto 3. Como tem resto 3, então eu não consigo juntar cédulas de R$ 5 para me dar 123. Não consigo. Então, essa daqui é uma possível justificativa, certo? Agora, a última. Essa última aqui, quantidade de cédulas, valor das cédulas e quantia. Essa daqui vocês vão ter que pensar. Às vezes nem precisa fazer conta. Aí vai depender de aluno para aluno, entendeu? Então, quais seriam as possíveis respostas? 5 vezes R$ 20, que valor que dá? R$ 100. Aqui, quantas cédulas que eu tenho que ter, que eu multiplico por 5, que dá 135? 27. 15 vezes quanto que dá 30? R$ 2. 20 vezes R$ 10 dá 200. Quantas cédulas eu tenho que ter vezes 50, que tem que dar 400? 8. 7 vezes que número, qual cédula que eu tenho R$ 700? No caso, 100. Nesse caso, igual eu acabei de mencionar, vocês podem tentar fazer conta para chegar nos valores para completar os quadrados, ou simplesmente ter questão de raciocínio, né? Às vezes tem aluno que não precisa nem de fazer conta para resolver isso. Tudo bem? Pessoal, é isso, tá? De correção dos exercícios. Qualquer dúvida eu vou estar aí. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, certo? Porque eu tô, às vezes, organizando material, às vezes eu tô ocupado, certo? Mas eu vou estar aí para o que precisar. E repito de novo, estudem a tabuada. Tudo bem? Até a próxima. Abraço.